Olá, estamos de volta apresentando as 13 lições da revista O Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. O autor dessa revista é o pastor Gesiel Gomes. Eu gostaria de lembrá-lo que você também conta com material de apoio. Você pode entrar em contato com a editora Central Gospel e adquirir o Dicionário do Espírito Santo. É de autoria também do pastor Gesiel Gomes. Hoje apresentaremos então a lição de número 7. O título dela é O Relacionamento com o Espírito Santo. Nosso texto bíblico básico está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 12, versículos 22 até o versículo de número 32. Porém, eu gostaria de compartilhar apenas de dois versículos, o 31 e o 32. Esses versículos nos dizem o seguinte: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Essa é uma palavra muito intensa, forte a respeito do Espírito Santo. Todo pecado cometido será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse tipo de conduta, esse tipo de falha moral não obterá o perdão da parte de Deus. Nosso texto áureo está em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Esse texto de Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, ele fala a respeito de Ananias e Safira, que mentiram e, por conta disso, foram julgados pelo próprio Deus e mortos. No final desse versículo, nós temos uma informação muito interessante a respeito do Espírito Santo. Olha o que Pedro afirma: não mentiste aos homens, mas a Deus. E ele começa arguindo: por que mentistes ao Espírito Santo? E ele finaliza dizendo: não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Isso significa que na concepção do apóstolo, mentir ao Espírito Santo era a mesma coisa que mentir a Deus, porque ambos têm a mesma substância, a mesma essência, o mesmo poder, a mesma glória e a mesma majestade. Estamos aqui falando da Trindade. A Trindade Santa é composta por Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Eles são diferentes nas suas manifestações, porém iguais em poder, em glória e em majestade. Qualquer obra direcionada a Deus será também automaticamente direcionada ao seu Filho Jesus Cristo e ao seu Santo Espírito. O relacionamento com o Espírito Santo é algo muito importante. Quando nós falamos de relacionamento com Ele, nós estamos dizendo que Ele é uma pessoa, porque só se pode relacionar-se com uma outra pessoa. E esse é um dos atributos do Espírito Santo. Ele possui racionalidade, é um ser que pensa. Ele possui sensibilidade, é um ser de sentimentos. E ele possui vontade. Ele possui personalidade. Por isso é possível relacionar-se com o Espírito Santo. Nesse relacionamento com Ele, coisas fantásticas e maravilhosas acontecem. É Ele que nos capacita, que nos enche da sua presença, nos enche da sua graça e nos dá as condições
para obtermos as vitórias necessárias aqui neste mundo e, no final de tudo, herdar a vida eterna. Há uma passagem muito interessante. Pedro pergunta a Jesus: Senhor, temos deixado tudo para te seguir, o que é que ganharemos com isso? E Jesus, virando-se para ele, disse: vocês ganharão 100 vezes mais aqui nesta vida e no final herdarão ainda a vida eterna. Dentro do bojo dessa promessa de Cristo, nós temos a operação do Espírito Santo. E percebemos essa operação no contexto da igreja primitiva. Não era uma igreja, vamos dizer assim, que trazia a fachada de sucesso dentro da concepção que nós temos hoje de sucesso. Não era uma igreja que possuía bens materiais, não tinha dinheiro, não tinha influência política, não tinha nenhum status diante da sociedade, mas possuía a presença do Divino Companheiro, Consolador e Mestre, possuía a presença do Espírito Santo e por isso aqueles poucos homens e mulheres conseguiram, com esforço pessoal e obediência à grande comissão de Cristo, eles conseguiram a implantação da igreja naquele período de tremendas adversidades. Porém, o Espírito do Senhor estava com eles. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele já tinha uma visão futurística. Ele já tinha uma visão da sua morte e ressurreição, da sua ascensão ao céu e do consequente envio da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A implantação desta igreja e a vitória desta igreja dependia de uma maneira sine qua non da operação do Espírito Santo. E essa operação aconteceu de uma maneira maciça, abrangente e poderosa. Hoje em dia, nós continuamos na dependência desse mesmo Espírito Santo. Nós não vamos conseguir vitória na nossa vida pessoal. Nós não conseguiremos cumprir a nossa missão. Nós não conseguiremos estabelecer uma relação de obediência aos mandamentos do Senhor, senão pela operação do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A igreja se estabeleceu por conta dessa operação. O poder prometido por Cristo àqueles seus seguidores no início da marcha da igreja era a pessoa do Espírito Santo, que desceu sobre eles no dia de Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Ali estavam presentes pessoas de mais de 17 nações e eles começaram a ouvir mensagens dentro da sua própria língua materna. E dali por diante, grandes sinais e maravilhas ocorreram por conta do mover do Espírito Santo. Esse mover não pode ser detido. Ninguém pode detê-lo, nenhum homem, por mais rico, popular, famoso que seja, nenhuma instituição humana pode deter esse poder. Porque esse poder, ele é alavancado pela pessoa do Espírito Santo. Logo, ninguém pode impedir esta marcha. Obstáculos podem ser criados, dificuldades podem ser criadas, mas o mover do Espírito Santo ninguém pode impedir. No relacionamento com o Espírito Santo existem alguns pecados, existem algumas situações que criam barreiras intransponíveis para o homem nesse relacionamento. Porque o Espírito Santo é um ser sensível, ele não viola os princípios que o próprio Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu que o homem é um ser livre para servir quem ele quiser. Logo, o Espírito Santo, ele fala o coração do homem. Ele procura convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
no entanto, sem violar a sua vontade. O homem é livre para fazer a vontade de Deus ou não. E existem alguns pecados contra o Espírito Santo que se constituem em impedimentos ao relacionamento com Ele. O primeiro pecado é o de resistir de uma maneira obstinada à sua vontade e à sua orientação. Nós temos vários casos na Bíblia. Por exemplo, o povo de Israel desobedecia a Deus de uma maneira obstinada. Eles experimentavam grandes avivamentos, depois desciam de uma maneira perigosa na fé, perdiam a sua condição de nação soberana e livre, tornavam-se um povo escravo, uma nação títere de uma outra nação, e lá na frente se arrependiam e novamente o Espírito Santo operava e produzia um grande avivamento no meio daquele povo, mas a resistência obstinada ao Espírito Santo, sem dúvida alguma, conduz uma nação inteira, conduz projetos humanos, conduz pessoas à derrota e à vergonha. Este é um pecado que o homem precisa prestar atenção. Nele, Faraó resistiu de uma maneira obstinada à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo, impedindo que o povo saísse do Egito e fosse para a terra prometida. E por isso ele pagou um preço altíssimo. O segundo pecado contra o Espírito Santo é o de mentir a ele. A mentira ao Espírito Santo é um pecado que coloca o homem à beira do abismo. Foi o caso de Ananias e Safira, instigados pelo inimigo, pelo diabo, por desejos espúrios. Foi praticamente a cobiça, o orgulho e o desejo pela glória dos homens que levou Ananias e Safira a mentir ao Espírito Santo. E por conta disso, perderam as suas vidas. Porque o pecado de mentir contra o Espírito Santo expõe o homem de uma maneira extremamente perigosa. O terceiro pecado contra o Espírito Santo é o de blasfemar contra ele. O texto que nós lemos, ele é muito claro. Todo pecado do homem será perdoado, inclusive os praticados contra o Filho do homem. Essa é uma referência a Cristo. Mas o ato de blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Eu queria colocar aqui para vocês pelo menos duas interpretações do que significa a blasfêmia, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro é atribuir a demônios obras que são realizadas por Deus. Os fariseus faziam isso. Eles diziam que Jesus expulsava demônios em nome de Belzebu. Então eles atribuíam a demônios obras realizadas pelo Filho de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo. A segunda forma de ver esse pecado é conceituá-lo como rejeição de maneira obstinada a obra do Espírito Santo em convencer do perdão que Cristo oferece a nós. Esse posicionamento de resistir de forma obstinada à operação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a obstinação em rejeitar essa obra do Espírito Santo se constitui no pecado de blasfêmia contra a terceira pessoa da Trindade. Uma outra questão muito importante a ser colocada nessa aula é que é possível entristecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Quando nós deixamos o nosso coração ser tomado de amargura, rancor, angústia, falta de perdão, nós estamos entristecendo o Espírito do Senhor. E em Efésios 4:30, Paulo diz: "E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção." É necessário tomar cuidado no relacionamento com essa pessoa divina e maravilhosa. Nós precisamos muito dele. Nós precisamos estabelecer o nosso relacionamento com esta pessoa divina na base da obediência, da reverência
e do amor a Ele. Estamos terminando esta aula. Desejamos que você tenha sido profundamente abençoado e queremos contar sempre com a sua audiência. Deus te abençoe.